excelentíssimos vereadores e vereadoras, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar as mulheres que se fazem aqui presentes, desde as mais simples, as empresárias que eu vejo muito aqui, que constroem esse município a quatro mãos. É sempre uma honra receber a oportunidade para estar entre a população que muitas vezes, da formalidade do nosso escritório, dos trabalhos que a gente precisa executar na nossa missão profissional, a gente não tem a oportunidade de estar mais próximo. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a minha atuação como defensora pública. Ocupar um cargo de poder, como a gente está vendo aqui toda essa mesa, na condição de mulher, envolve diversos desafios que só a gente poderia pegar a campanha da Marisa, de mulher para mulher, Marisa. Só uma mulher é capaz de compreender essa outra mulher, que muitas vezes vai assumir um encargo, uma responsabilidade tremenda e viver sempre com o coração na mão, gente, porque nós exercemos a função de dona de casa, de esposas, de companheira, de mães. Quantas vezes eu não me pego na defensoria assumindo casos tão delicados, tão desafiadores, e ao mesmo tempo me julgo pensando que poderia ter mais tempo com a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos. Então, são responsabilidades que a gente assume para o nosso cargo, com a população, que a gente tem o dever de prestar serviço, mas isso não nos excusa desse lugar tão sofrido da mulher, que é de sempre ter que escolher e muitas vezes se julgar e se cobrar, e se entender uma mãe, uma menor mãe, por ter menos tempo com seu filho, por ter menos tempo com seu esposo, com seu companheiro. E, para além de tudo isso, a gente ainda enfrenta um desafio social, que é, eu tenho certeza que muitas aqui já ouviram ou vivenciaram perdas de oportunidade diante de julgamentos sociais. Não, mas ela é mulher. Se ela ficar grávida, são 4 meses sem trabalhar, ou 6 meses sem trabalhar. E se ela engravidar, vem os enjoos, vai ser uma profissional mais difícil. Infelizmente, a gente tem muitas empresas que adotam políticas de contratar os homens, tentando, em tese, fugir dessas situações, mas aí a gente se questiona como seria construída uma sociedade sem o papel tão fulcral e essencial que é desempenhado rotineiramente pelas mulheres. Muito se falou hoje à noite sobre feminilidade. Pelo próprio processo, como a gente é educado, veja bem, olha para a câmera essa noite, olha. Ali rosa, flores, aquela mesa tão linda, tudo organizado. Seria possível que isso fosse feito por homens? Seria, mas muito mais desafiador. Geralmente, a mulher, em razão do próprio contexto social em que nós somos criadas, nós vamos nos preocupar com esses detalhes, e esses detalhes, eles fazem toda a diferença. Eles nos trazem conforto, eles nos trazem proximidade, eles trazem humanização. O serviço público, muitas vezes, ele é frio. É frio até no ambiente, pessoal. Coloca o ar-condicionado a 18 graus, isso gera um distanciamento, mas não deve ser assim, porque nós lidamos sempre com pessoas. Já aconteceu comigo na defensoria de atender mulheres, de me emocionar diante daquela pessoa. Muitas vezes a gente tem uma atuação mais enérgica, e quem recebe aquela atuação pode até não compreender, mas não é sobre mim. É sobre o meu jurisdicionado, é sobre aquela pessoa que eu penso assim, meu Deus, se eu estivesse no lugar dessa mulher, eu gostaria de receber esse acolhimento. E a gente tem um papel muito importante, que é um papel de educação em direitos. É uma pena que hoje nós tenhamos aqui majoritariamente mulheres, porque isso nós precisamos conversar com os homens. O homem que, quando se separa, acredita que vai pagar uma pensão de R$200 e que ele está fazendo a mulher luxar com isso. Quantas e quantas vezes na defensoria eu estou na defesa do homem, preciso chamá-lo, eu vejo que tem um assessor, uma assessora minha fazendo atendimento, e falo, não, eu preciso conversar com essa pessoa, para trazê-lo para a realidade de que um relacionamento que se findou não rompe o vínculo paterno, que ele continua tendo a mesma responsabilidade com aquela criança e, às vezes, com a própria família, porque se você deseja o crescimento saudável do seu filho, da sua filha, pode ter certeza que você deveria batalhar, ainda que numa separação, para que essa mulher se mantivesse de pé, com saúde, com força. Uma mãe que não tem uma infraestrutura, ela não tem condições de fornecer essa infraestrutura para os seus filhos. Na defensoria também já atendi uma mãe que ela me relatava, doutora, eu praticamente estou ficando cega. Ela trabalhava
né, perdendo a capacidade visual, ela trabalhava com bordados para criar aqueles filhos, pouco ou quase nada ela recebia de apoio dos pais. E a gente fala tudo isso para dizer o quê? Para dizer que representatividade, quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, quando a gente fala de mulheres, é essencial, independente do alinhamento político. Porque, às vezes, o vereador, ele, enquanto homem, vai ser mais inacessível para ele entender determinadas demandas que a mulher vai ter, que só a nós, num contexto de uma sociedade que ela é estruturada a partir do gênero, somos capazes de compreender da desigualdade salarial, das dificuldades que muitas vezes nós vamos ter, sim, para cumprir a mesma jornada de trabalho, considerando que nós assumimos várias outras atribuições e que essas atribuições, elas não são adequadamente remuneradas. A representatividade, ela vai importar, porque a gente vai ter direitos que foram estruturados e que são essenciais para a mulher. Quando a gente pensa, por exemplo, em violência obstétrica, o homem, pelo menos no status da ciência atual, ele não tem capacidade de entender plenamente isso, porque ele jamais vai viver uma violência obstétrica. Mas a mulher, principalmente uma mulher que já engravidou, ela sabe o que é ser mulher, estar grávida, a condição de fragilidade que ela se sente, como ela se sente vulnerável e como é horrível, por vezes, procurar uma equipe médica e não ter o atendimento humanizado que ela precisa. Aí a gente falando de mulheres, a gente pode continuar. Fala de violência obstétrica, vamos falar de violência materno-infantil, porque quando nós estamos grávidas, nós não pensamos só na gente, mas nós já pensamos também na criança. Eu me lembro que quando eu estava grávida, a minha maior preocupação era ter minha filha, ela sair de perto de mim, eu não conseguia analisar o que estava sendo feito com ela ali naquele momento de tremenda fragilidade. Então, trago essa fala para os senhores, para as senhoras, para dizer que os órgãos públicos eles devem ser assim, de portas abertas, que a sociedade precisa estar presente, nós precisamos construir as políticas públicas, os acessos a direitos, a quatro mãos, e me colocar como defensora pública atuante atualmente na cidade de Buriticupu. Me considero, em parte, buriticupuense, desde que fui nomeada, moro aqui, sei dos desafios da cidade, mas estamos assim, para seguir em frente e construir uma cidade melhor. Um amigo meu, até aqui de Buriticupu, uma vez conversando com ele sobre desafios, e ele me falou assim, mas doutora, a cidade que a gente vive é reflexo da gente. Então, se a cidade tem muitos problemas, significa que nós precisamos fazer mais. Nós também não podemos nos colocar numa postura omissa. O problema é só o poder público, o problema é só o vereador, o problema é só as secretarias. Nós, enquanto população, precisamos, podemos e temos viabilidade de construir um mundo melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Parabéns.